E lá no escuro ele pergunta se valeu mesmo a pena. Os instantes de alegria valeram os períodos de tristeza? Os momentos de alegria valeram os anos de dor? E ela vira a cabeça e olha para ele e diz: sempre. Oi! No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre como foi a minha experiência lendo A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu já tinha muito medo de pegar essa história pra ler, porque eu fui criando expectativas, eu fui criando, na verdade, muita esperança de me reconectar com a escrita da Vi Schwab através desse livro aqui. E tanto a esperança quanto a expectativa são as minhas maiores inimigas. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, eu recebi ele lá na época do lançamento da Galera Record, que é a editora que trouxe ele aqui pro Brasil. Lá no ano passado, quando saiu, o livro teve muita hype, teve muita opinião sendo dividida, eu vi muitas pessoas favoritando, dando 5 estrelas, e outras pessoas não gostando tanto da experiência, mas na verdade eu nunca fui atrás de saber muito sobre o que era a história. E também acabei não indo muito atrás das opiniões, nem as positivas e nem as negativas, porque eu acabei deixando ele meio de lado e eu não queria levar spoiler. Mas aí esse ano eu resolvi que eu ia ler, alguma coisa me chamou, me deu vontade de ler esse livro, porque os últimos livros que eu li da Vi Schwab, da Victoria Schwab, enfim, eu não tava gostando tanto, e aqui eu pensei que pudesse talvez ser diferente, e na verdade foi. Mas antes de a gente começar a falar e conversar sobre essa história, vou falar algumas coisinhas importantes, gente. Esse livro é de autoria de Vi Schwab, tá? Foi trazido aqui no Brasil pela Galera Record, e a tradução é de Flávia Delavor. Dito isso, então, eu vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal se ainda não se inscreveram. Aqui no canal a gente fala muito sobre livros de romance, fantasia, contos nacionais. Então, se vocês gostam desse conteúdo, eu convido a se inscrever aqui embaixo e também a me acompanhar nas demais redes sociais, que os arrobas estão aqui na tela para vocês e os links na descrição do vídeo. E agora bora conversar um pouquinho sobre A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu nem sei por onde que eu começo conversando sobre esse livro aqui com vocês. Eu acho que o mais importante de ressaltar aqui, antes da gente começar a conversar, é que essa história, ela me marcou e me gerou sentimentos conflituosos. Durante a leitura, eu tive a sensação de estar sendo muito surpreendida com os acontecimentos, de forma positiva e negativa também. Mas agora que passou alguns dias que eu já li o livro, eu fiquei pensando mais sobre ele, eu consegui perceber que eu preservei bastante da minha experiência, né, da parte boa que eu tive da experiência. Mas vamos à sinopse então, né? Aqui a gente vai acompanhar a história da Ed La Rue. Uau! Em meados de 1700, na França, em uma pequena vila, a gente vai acompanhar a história da Ed ali com 23 anos. E ela tá prometida a se casar com uma pessoa ali, mas não é isso que ela quer. Ela quer viver uma vida, ela quer conhecer outros lugares, ela quer ter uma perspectiva de liberdade, que é uma coisa que ela não vai ter se ela se casar, for ter filhos e viver a vida dela como a mãe dela fazia. Então, por conta disso, a Ed ali, com toda uma influência do lugar em que ela vivia, na França, gente, 1700. Ela acaba encontrando um deus, que é dito como Deus, mas não é bem isso que se parece. E ela acaba selando ali com essa criatura que surge das sombras, um pacto onde ela vai ser imortal. Só que esse Deus, na verdade, ele precisa da alma dela para selar esse pacto. E a imortalidade não vai garantir essa alma para ele. Como ele é um deus, ele não vai deixar isso barato, ele vai fazer alguma coisa acontecer para que a Ed desista dessa imortalidade. E é aí então que ele acaba fazendo com que a Ed seja esquecida por todas as pessoas. E dessa forma ela nunca vai ser lembrada por ninguém, porque ele quer que ela simplesmente ceda a sua alma para ele. A gente já pode começar o nosso assunto falando aqui sobre a relação desses dois e como o Luc, que é como é chamado esse deus, ele vai manipulando a Adi ao longo dos capítulos, no presente, no passado, na relação deles dois ali. A gente vai descobrindo várias coisas desse relacionamento deles por ele ser a única criatura, a única pessoa, o único deus que lembra da existência dela. E volta e meia ele aparece ali pra ela pra perguntar se ela já desistiu, se ela quer desistir. E a Ed sempre se mantém teimosa, firme, dizendo que não, que ela vai continuar com a imortalidade dela. E eu acho essa premissa muito interessante mesmo. Uma das coisas que eu mais me pergunto quando a gente vai acompanhar um personagem assim que tem uma característica muito especial pra ser o protagonista, eu fico me perguntando justamente isso. Qual que é a questão especial desse personagem pra ele ser o protagonista? O que ele tem de tão especial pra gente estar acompanhando a história dele? Eu não sei se nesse ponto ficou tão claro pra mim na relação dela com o Luc, mas eu consigo entender por que a Ed tá em protagonismo aqui na história, isso é evidente, tá? Seguindo aqui então na história, a gente vai acompanhar aqui também a Ed em 2014, que seria o presente da sua história, onde ela tá ali em Nova York, vivendo uma vida completamente
solitária, triste, muito, muito, muito melancólica. Esse livro é extremamente melancólico, a escrita, as frases, os comentários. Só que essa questão de ela não ser lembrada limita demais as perspectivas dela. A sensação que eu tive aqui no livro é que ela passava a história inteira indo até a esquina. Ela ia até a esquina e voltava, ia até a esquina e voltava. E aí eu pensei que ela passa parte dessa história na França e parte dessa história em Nova York. A sensação que dá é que ela não se movimenta, mas também isso é justificado pelo fato de que ela não é lembrada. Ela não pode ter um emprego, ela tem que roubar. As pessoas com quem ela se relaciona e que dão afeto pra ela, dão carinho, são pessoas que vão esquecer dela na hora que ela virar de costas e for embora. E é aí que eu acho que entra a parte que mais me pegou aqui na história realmente, essa parte do abandono, do sofrimento, da solidão, da melancolia, que tem muita melancolia aqui nessa história. Tem frases tão lindas aqui nessa história, tão reflexivas, tão bonitas. Eu só não marquei porque eu ia marcar o livro inteiro. Mas no fim das contas eu acho que ela fica muito presa ali naqueles lugares porque... Para pra pensar, ela tem 300 anos de vida, ela vivenciou, de certa forma, uma mudança radical no mundo, ela vivenciou momentos históricos. Então, às vezes, eu sinto um pouco da apatia da personagem, ela parece mais apática, tudo bem. 300 anos deve fazer alguma coisa com a cabeça da gente, ela não tá bem. Porque ela continua sendo humana, ela tem necessidades, ela vai testando seus limites, a gente consegue ver e entender quais são os limites dela através da perspectiva da personagem também. E por algumas páginas eu fui me perguntando o que ia acontecer, né? Qual seria a questão que envolveria a protagonista pra tudo isso mudar, porque quando a gente chega ali em 2014, em Nova York, tá tudo estabilizado. Ela não tem perspectiva nenhuma de mudança, não tem perspectiva de nada acontecer, ela continua tendo encontros casuais com algumas pessoas, que chega a dar dor, é sofrimento de ler aquilo ali. Foi muito dolorido pra mim ler essas partes, assim, de abandono, o começo dela, de quando o pacto acontece, assim, essa parte dela se relacionar. Eu não resistiria a isso, gente. No momento que a minha família dissesse assim, meu Deus, quem é ela? Eu ia morrer do meu coração, não ia, pega minha alma, leva, vai, faça o que você quiser com ela. Não ia aguentar, eu não ia aguentar. Olha, eu admirei muito a Ed nesse ponto, porque eu por muito menos teria desistido. Ela foi teimosa e ela não cedeu, ela tava ali sofrendo, roubando, tendo que se esconder, tendo que ficar em lugares aleatórios. Nós temos cenas dela aqui pagando um hotel pra dormir, e horas depois vão tirar ela do hotel, vão mandar ela embora, porque não sabem quem ela é, não sabem como ela entrou. Então é uma dor infinita que ela vive, mas ela vai se acostumando com isso e ela aparentemente tá bem acostumada, já tá pensando que isso vai acontecer. O que ela faz, ela já sabe as consequências. Esse ponto, assim, da solidão, do sofrimento, da agonia, foi a parte que mais me pegou. Eu ando numa fase, assim, mais deprimidona nesse ponto de solidão, de se sentir sozinha. Eu ando me sentindo bastante sozinha. Eu acho que esse livro conversou comigo nesse ponto. Porque aqui esse livro, ele mostra basicamente o peso das nossas escolhas, as consequências dos nossos atos e como as coisas podem ser traiçoeiras, sabe? Aquela criatura com quem a Ed tava era uma criatura completamente traiçoeira, que passa o resto da vida dela ali tentando manipular, tentando forçar ela a desistir, tentando forçar ela a diversas coisas. E a relação deles simplesmente aqui é dessa forma. O livro aqui ele é narrado por uma terceira pessoa, então a gente consegue entender o que tá acontecendo na cabeça da Ed, o que ela tá pensando, pra onde que ela vai, o que ela tá fazendo. Realmente a gente entende tudo o que ela e os demais personagens da história pensam. Uma coisa que eu senti muita falta e que eu achei que ia ser diferente, na verdade esse livro foi completamente diferente do que eu achei que ele ia ser, pra ser bem sincera. Eu gostaria de ter visto mais da relação da Adi com a arte, que a arte é algo muito importante pra ela, porque ela não consegue falar o próprio nome, ela não consegue escrever, então isso é algo muito importante pra ela. Ela não aparece em fotos, inclusive, então isso é algo muito importante, muito relevante pra ela, sabe? Ela gosta de ler, ela aprendeu a ler em outros idiomas, e a gente tem que parar pra pensar que ela é uma pessoa de mais de 300 anos, e ela viveu momentos históricos no mundo. Não que ela estivesse presente em todos os momentos históricos que aconteceram na humanidade, mas ela estava lá vendo o que estava acontecendo. Em alguns ela estava lá presencialmente. E isso às vezes, não sei dizer se eu que tô exagerando demais, mas parece não fazer diferença na história. Eu acho que ela se torna um pouco apática, assim, às vezes, das coisas que estão acontecendo, talvez porque ela já, assim, desistiu de tudo, entendeu? Não faz diferença mais pra ela. Mas ela viveu tantos acontecimentos, ela viveu a mudança da humanidade, a evolução do mundo. Gente, ela tava em 1700 e ela veio pra 2014. Acho que eu não absorvi muito bem essa parte, ou simplesmente me apeguei demais nisso. E esse foi um ponto que me distanciou um pouco da história. Eu acho que eu queria ter visto mais
de outras coisas do que focar aqui em alguns outros pontos que a gente teve que foram mais cansativos pra mim. Mas ainda assim eu achei que a narrativa me conquistou tanto, a forma de escrita mais melancólica, mais dramática, bem bucólica, uma coisa bem triste, bem depressiva. Me pegou até quando eu não tava gostando tanto do que eu tava lendo. Eu não perdi o meu ritmo em momento nenhum. No mesmo ritmo que eu comecei a história, eu fui lá e terminei ela, mesmo gostando ou não gostando do que tava acontecendo, do que eu tava lendo. Quando a leitura ali se tornou bastante cansativa, porque tem momentos que são bem cansativos, por isso que eu entendo algumas pessoas comentando que não gostaram tanto. Essas partes foram partes que me distanciaram ali, repetições e voltas no tempo e a quebra do clímax ali de um capítulo para outro, isso foi me cansando um pouco também, mas eu não perdi o meu foco, não perdi meu ritmo, eu continuei a história normalmente e li bem rapidinho, 500 páginas. Mas aí vocês vão me perguntar então o que acontece nessa história, se é só isso, se é só ela andando ali em Nova York e é isso. Na verdade, gente, uma coisa a mais vai acontecer aqui. A gente vai encontrar ela ali em 2014, no presente, indo até uma livraria, e quando ela chega nessa livraria, ela conhece o Henry. Acho que assim pronuncia. Ele trabalha ali naquela livraria, e a Ed acaba tentando roubar um livro dessa livraria, e é um livro super velho, bem acabadão, então o Henry deixa ela levar o livro embora. E ela, sabendo que dali um tempinho ele nem vai mais se lembrar dela, ela volta pra trocar o livro ali como se ela tivesse comprado, e ele olha pra ela e fala: "Tu tem a cara de pau de vir aqui devolver um livro que tu roubou?" Aí nós temos as falas mais importantes do livro, mais marcantes na história, eu acho, que é onde o Henry fala que ele simplesmente se lembra da Ed. Arrepios. E é a partir daí, então, que a história vai se desenvolver ainda mais, gente. Esse é o ponto-chave da história, na verdade, porque senão não teria muito o que fazer com o que tá aqui. A Ed fica completamente perdida, né? Ela não sabe o que fazer e acaba se aproximando dele porque ele é a única pessoa no mundo que se lembra dela. Em 300 anos. Aí, então, a gente vai começar a encontrar esse relacionamento desses dois, vai entendendo certas coisas, é tudo muito bem pontuado, é tudo construído bem devagarinho, bem lentamente, às vezes de forma bastante cansativa até. E a gente vai entendendo como é que vai se dando a dinâmica desses dois personagens. O Henry, na verdade, ele é uma pessoa que eu, desde o início da história, eu fiquei assim, o que tem com esse cara? O que tem com ele? Porque tem uma coisa bizarra nesse cara. E eu achei, na verdade, essa sacada aqui que tem, né, na história muito legal. E eu gostei bastante, não me deixou a desejar nesse ponto, mas o romance que a gente vai encontrar aqui na história, né, o relacionamento, me deixou muito assim, tá bom, era isso. Eu não senti assim, sabe, um fervor, não senti assim, não senti, não funcionou pra mim. Na verdade, gente, nada no quesito romântico funcionou pra mim comigo aqui nessa história. Eu tava mais interessada em resolver os problemas, em descobrir os mistérios e entender aonde a autora ia levar a gente com todas as informações que ela colocou aqui, porque era muita coisa pra ser desvendada, muita coisa acontecendo, e às vezes eu até queria entender mais do passado, ver mais algumas coisas que a Ed passou do que o presente. Só em alguns momentos aconteceu isso, porque chega um ponto do presente que é bem alucinante, é um ritmo mais frenético, e aí eu fiquei mais presa ali. Então a Ed, ela fica assim, desesperada, ela querendo descobrir o que aconteceu, descobrir se tem uma brecha no pacto, se ela conseguiu quebrar aquele pacto, e é isso que vai movimentar a narrativa a partir aí do meio da história. Eu não me lembro que página isso começa, mas eu acho que é pela parte 2 por ali. Demorou até um pouquinho pra essa parte acontecer, porque eu achei que ela ia acontecer antes. Eu me lembrei agora, gente, teve um quesito romântico aqui da história, que é a relação da Ed com uma outra mulher, que eu não me lembro o nome dela agora, que, na minha opinião, pisoteou tudo que tinha aqui na história de relacionamentos. Todos os outros relacionamentos, aquele relacionamento ali pisoteou. Era uma pessoa que não lembrava da Ed, então era um relacionamento fadado ao fracasso. Era mais um relacionamento da Ed com alguma pessoa que tava fadada ao fracasso. E eram naqueles encontros com aquela mulher que a gente viu o desgaste da Ed. A Ed reencontrando com ela algumas vezes e não fazendo nada. Sequer tentando conversar, porque ela sabe que não vale a pena. Ela sabe que no outro dia não vai dar em nada. E aquela mulher, ela tinha todo um envolvimento com arte também. Então a Ed se sentia muito bem com ela. E ali eu senti a dor do relacionamento dela, sabe? A dor do sofrimento. Porque eu queria ter visto mais delas juntas. Eu acho que ali esmurrou, sabe? Ali pra mim foi o ápice. Eu senti falta. Ali doeu no meu coração. A gente tem alguns capítulos aqui focados na história do Henry. E que eu achei bem cansativo, sabe? O Henry, ele vive os dramas pessoais dele, ele conta bastante pra gente e justifica algumas coisas pra gente ao longo desses capítulos, a gente consegue entender bastante da vida dele, mas eu não me aproximei tanto do personagem, o que talvez possa ser uma ironia feita aqui na história pela autora. Eu não sei se eu tô inventando muita coisa, mas eu acho que tudo aqui nessa história é uma metáfora. Uma metáfora pro que aconteceu aqui na história. Coisas que referenciam outras coisas, uma brincadeira, assim, uma coisa que a autora faz.
que eu não sei se é isso. Mas ao longo dessa história a gente tem desespero, a gente tem sofrimento, a gente tem dor. Vocês imaginem, 300 anos, solidão. É muito sobre memórias esse livro também. Mas eu achei que em alguns pontos ele deixou a desejar. Eu achei que era uma proposta tão rica, uma premissa tão incrível, que podia ter tido mais. Podia ter tido muito mais além disso aqui. A sensação que eu tive é essa que eu comentei, sabe? Que a Ed não se movimentava, que a Ed não saía do lugar. A sensação que eu tive é que ela não viveu 300 anos. Essa é a sensação. Seja por alguns comportamentos da personagem, por algumas coisas que ela fala, por algumas coisas que ela não fala, por algumas coisas que ela fala e não mostra que fez ou que sabe. Mas o que realmente me pegou aqui nessa história foi a parte mais do sofrimento, mais da solidão, da perda realmente ali, sabe? A perda é alguma coisa que mexe muito comigo, a solidão também. Então eu acho que esse ponto, essa melancolia, a melancolia é uma coisa que brinca muito comigo e que me agrada muito em histórias, e ela é muito presente aqui também. Então, para resumir para vocês a minha experiência, eu acho que esse livro teve muitos pontos positivos para mim, mas eu consigo reconhecer que ainda assim faltaram algumas coisas, tiveram coisas que não precisava. O final, não falei do final, eu achei que esse final foi meio morno, mas me espantou, porque eu não achei que a autora ia ter coragem. Quando as coisas vão se encaminhando, a gente vai entendendo que talvez aconteça, talvez não aconteça, a gente fica assim, meu Deus, me ajude. Mas no geral eu consigo ver os pontos positivos da história, que são muitos, a escrita, tudo que eu citei aqui, ele cumpriu o propósito dele comigo, que era o quê? Me aproximar da Vi Schwab de novo, me reaproximar dela. Eu tava muito distante da escrita dela, não tava gostando muito de muitas coisas, e aqui eu tive uma experiência muito satisfatória, porque eu consegui reconhecer essas questões na obra, consegui entender o que eu senti falta, o que eu não senti, e ainda assim gostar. Dá pra fazer uma conversa gigantesca sobre essa história aqui, porque tem muito pra ser falado. Eu tentei falar aqui sem entregar spoilers pra ninguém, pra não estragar a experiência de vocês. Mas vocês podem comentar aqui embaixo e me contem a experiência de vocês. Se forem dar um spoiler, só avisem pra as pessoas desavisadas não acabarem se surpreendendo. Mas enfim, gente, eu acho que o que resume a minha experiência é a palavra surpreendente. Porque apesar de tudo que eu citei aqui pra vocês, ainda assim eu fiquei com uma marca desse livro. Eu fico com a lembrança dele, às vezes eu penso nele, esses dias eu sonhei com ele. Mas eu acho que é isso aí, gente. Eu sinto que tenho mais a dizer sobre esse livro, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar agora. E a gente vai conversando aí em alguns outros momentos sobre a história. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo a experiência de vocês, se gostaram do livro, se querem ler. Eu conto aí com a participação de vocês nos comentários. E é isso aí então, gente. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo do Crialité. Beijão e tchau, tchau!